Então, vamos lá. O nosso tema, por que Deus não ouve a minha oração? Então, quando a nossa oração não está subindo, alguma coisa está bloqueando essa oração. Em Deuteronômio 28, 23, diz assim: e os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze. O que é um céu de bronze? Então, eu já quero começar compartilhando aqui com vocês, só para vocês terem, assim, uma imaginação, ficar mais claro aí de entendimento. Olha só, o que é um céu de bronze? É quando você está orando, mas você tem a sensação de que tem uma parede. Entende? Isso aqui é como se fosse o som do Wi-Fi, tá? E não sobe. Está bloqueado. A sua oração, ela não sobe, ela não vai. Mesmo que você esteja fazendo tudo, né? Então, o céu de bronze, ele não é físico. Ele é espiritual. É quando você está orando, mas parece que não passa do teto. É quando você planta, mas não colhe. Quando você luta, mas não avança. Então, é esse desenho aí que eu fiz para vocês. É como você estiver dentro de um quarto fechado e o som não sai. O som não rompe. O céu está fechado, não porque Deus afastou, mas porque tem algo que está impedindo esse fluxo, né? O céu, ele não fecha sem motivo. Esse versículo aqui está dentro de um contexto bem claro. Esse versículo aqui está dentro de um contexto bem fácil de entendimento, que é o seguinte: existe desalinhamento, existe desobediência e existe quebra de princípios. Quem quiser pode anotar. Se a sua oração não está subindo, um desses três está fazendo parte da sua vida e você vai descobrir hoje, vai quebrar isso em nome de Jesus. Em Isaías 59, 2, diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Tá? Deus não bloqueia, gente. O que bloqueia é o pecado. E nós somos pecadores, certo? Só que existe sinais de que você está vivendo um céu de bronze. Você consegue identificar isso. Então, quando está acontecendo essas coisas que eu falei aqui, você tem esforço, mas não tem resultado, cansaço constante, sensação de estagnação, parece que as coisas não andam, falta de direção do que você vai fazer, o que você não vai fazer, né? Uma vida espiritual morna, cansada, desanimada. Então, quando tem isso, tem um céu de bronze. E o que causa o céu de bronze? O que causa esse impedimento, esse bloqueio? Número 1, pecados não confrontados. Aquilo que você tolera te prende. Não é sobre errar, porque nós somos pecadores, nós somos humanos, nós vamos errar todo o tempo. Todos erram, né? O problema é conviver com o erro sem confronto. É preciso entender uma coisa: pecado não tratado vira uma brecha espiritual. Pecado não tratado vira um ciclo repetitivo, vira uma prisão invisível. Então, não é o erro que mais aprisiona, é você permitir a continuação desse erro. Vocês estão conseguindo entender? Minhas mãozinhas queridas. Amém? Então, é o pecado não confrontado. Quando a pessoa sabe que algo está desalinhado na vida dela, e ela sabe que ela precisa romper com aquilo, só que ela não rompe. Ela prefere ignorar. Ela sabe que está errado, mas ela não rompe. E aí, o que acontece? Ela está dando brecha. Ela está dando acesso para um ciclo repetitivo na vida dela. E outra causa que bloqueia é justamente os ciclos espirituais repetitivos. Sempre o mesmo problema, nas mesmas áreas. Isso aqui não é sinais mais claros, não. Isso aqui é quando a pessoa
muda de ambiente, ela muda o relacionamento, ela muda a estratégia, mas o resultado continua parecido. É como é algo da tua vida que sempre se repete, sabe? Por exemplo, sempre escolhe os mesmos padrões para o relacionamento, sempre escolhe aquele mesmo tipo de homem que te dá problema, ou aquela mulher que te dá problema, sempre escolhe aquele trabalho, né, que o patrão é abusivo, sempre é um ciclo repetitivo da vida, sempre está com problemas de dívidas. Então, assim, a pessoa pode mudar de cidade, mas o resultado continua parecido. Por quê? Porque o problema não está fora, o problema está na raiz. Os ciclos espirituais, eles são padrões que se repetem porque não foram discernidos com sabedoria, porque não foram confrontados, né? Eu falei agora que os pecados não confrontados, eles viram ciclos espirituais repetitivos. Então, tudo que não é rompido vira um ciclo espiritual repetitivo. Por exemplo, você perde dinheiro, aí você ganha, perde de novo. Você começa uma coisa bem, aí você trava, aí você desiste. Você atrai as pessoas erradas, mas em formatos diferentes. Então, o cenário até pode mudar, mas o padrão continua o mesmo. Isso aqui, pessoal, gera um cansaço espiritual, porque parece que nada que você faz vai para frente. E, na verdade, não é isso, é porque existe um padrão pedindo ruptura, mas você não rompe. Você não rompe. O terceiro é a falta de posicionamento. Esse é um dos mais sérios que tem. Por quê? Saber o que precisa fazer e não fazer. Isso aqui é seríssimo, em todas as áreas da nossa vida, tá? Era um relacionamento com filhos, no trabalho, no espiritual. Esse aqui é o mais sério. Por quê? Porque aqui é uma omissão que também bloqueia. Não é só você fazer as coisas erradas. É o que você não faz sabendo que deveria fazer. Vocês estão entendendo? Aí, eu pergunto para você, já escrever aí no caderninho. O que você sabe que precisa fazer e você ainda não fez? O que você sabe que já era para ter feito, mas você está procrastinando, está empurrando, está esperando o momento perfeito? Gente, Deus tem falado tanto conosco, né, sobre posicionamento. E aqui cria um conflito interno, sabe por quê? Porque você tem direção do que você precisa fazer, mas você não executa. Você tem o entendimento do que você precisa fazer. Isso aqui gera uma perda de autoridade espiritual, porque você não obedece. Porque você fica num ciclo de estagnação. Olha para você ver como é sério. Isso aqui, gente, é muito sério, porque a partir do momento que você sabe o que precisa fazer, não faz, você trava a sua vida, você não anda, você entra em desobediência, você entra num ciclo de estagnação, você perde a sua autoridade espiritual. Posicionamento é você decidir, agir e sustentar a decisão. Então, você tem que decidir, agir e manter firme. Vou dar um exemplo. Eu decidi pela santidade, ok? Eu agi na santidade. E isso é todos os dias. Todos os dias. E eu sustento essa decisão. Todos os dias. Então, é sobre isso. Entenderam? O quarto é palavras liberadas contra si. A sua boca, ela também constrói ou bloqueia. Ou seja, palavras não são só sons, né? São liberações espirituais. A gente já tem falado também muito sobre isso, são decretos. Quando alguém fala constantemente uma coisa, ela está decretando para ela ou ela está fazendo aqueles votos internos. Então, quando a pessoa fala assim, ó, não dá certo para mim. Eu não consigo. Minha vida é assim mesmo.
que ela está fazendo aqui? Ela está reforçando o ciclo, ela está fazendo um voto interno, ela está fazendo um decreto, ela está alimentando bloqueios, ela está concordando com as limitações dela. A boca aqui funciona como um decreto, gente. Olha como que é sério. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A palavra do Senhor nos diz assim, ó, em Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E em Isaías 59, 1, 2, diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, vocês estão conseguindo entender o que é um céu de bronze e o que bloqueia tudo isso aqui? O que causa o bloqueio na nossa vida? Vocês estão, cadê a mãozinha de vocês? Vocês estão entendendo, pessoal? Vocês estão vendo como que isso aqui é sério? Como que uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Então, uma desobediência, ó, eu sei que preciso fazer, mas eu não faço. Uma desobediência que leva a uma estagnação, que leva a ciclo, que leva a perda de autoridade espiritual, que a sua vida não anda. Gente, é muito sério essas coisas. Então, às vezes, e aqui a palavra do Senhor, né, está confirmando para nós o tempo todo que as nossas iniquidades, o que é iniquidade? A gente sabe que é errado, está fazendo, né? A gente sabe que não pode, continua fazendo. Fazem separação entre vós e Deus. A mão do Senhor, ela não está encolhida para nós. Se a gente não, nossas orações não estão subindo, a culpa é nossa. Então, vamos lá para mais revelação aqui, ó. Deus não está em silêncio, mas existem brechas e você vai descobrir qual é a sua brecha hoje, em nome do Senhor. Muitas vezes a pessoa pensa assim, Deus me abandonou, Deus não me ouve, Deus esqueceu de mim. Mas o problema não é a ausência de Deus. O problema é a interrupção do fluxo. Aí eu fiz uma outra imagem aqui para vocês entenderem, imaginarem, né? Colocar aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui para ficar melhor. Estão vendo? Então, aqui. Olha isso, gente. A bênção de Deus é como a água passando por um cano. Então, imagina aí que Deus é a fonte. Deus é a fonte. Mas os pecados, as mágoas, a desonra, são os entulhos dentro da tubulação. A fonte, ela continua liberando, certo? Certo, pessoal? Mas a água não chega. Por que a água não chega? Por causa dos entulhos. Entendeu agora? Eu estou dando vários tipos de exemplo aqui, figurativo, para que vocês possam realmente entender, como diz a palavra de Deus, que o Senhor está disposto a fazer realizar os nossos sonhos, realizar os nossos desejos, que Ele está disposto a nos mimar como filhos e filhos dele. Só que a gente também não faz a nossa parte. É tipo assim, sabe aquela frase assim, você não colabora, hein? Sabe? É tipo isso. Então, existem 3 esferas que bloqueiam a oração. Isso aqui, se vocês quiserem tirar print, vocês podem, porque isso aqui não vai para vocês não, tá? Ó, existem 3 esferas que bloqueiam a oração. E aí eu fiz aqui esse modelinho para vocês prestarem atenção no cadeado. Vocês estão vendo aí cadeado? A gente tem a primeira esfera, que é a esfera íntima. A esfera íntima é o quê? Pecado, hipocrisia, vida dupla. Sabe aquela pessoa
que está aqui orando conosco na oração, ela está aqui orando com a gente, de boa, sabe? Participando, mostrando uma pessoa assim, né, de Deus, está no grupo de oração, está no grupo de busca e tal. Mas, quando ela está com outra irmã, ela está falando mal. Quando ela está com outra irmã ou com outra pessoa, ela não perde a oportunidade de dar uma cutucadinha assim, sabe? De fazer um julgamento, de deixar um comentário desagradável. Isso chama hipocrisia, isso chama caráter. Então, essas coisas, elas estão desalinhadas com o seu caráter. Por quê? Aqui é uma pessoa, virou as costas, é outra, né? O que a gente fala do outro fala mais de nós do que do outro. Então, se eu estou ali no meio da fofoca, eu estou aceitando aquilo ali, eu estou sendo conivente com isso. Então, assim, as pessoas só fofocam. Não está compartilhando a tela, gente? Alguém abriu o áudio? Daiane, está compartilhando, querida. Não está aparecendo para você, não? Aqui tá normal, tá compartilhando normal. Eu também tô vendo normal ali, esfera íntima. Entra e sai de novo, Dai, porque tá normal pro pessoal. Ela deve estar no celular, Lu, então pode ser que a tela mudou. Ela deve ter Você ficado sabe na. ensinar aí como é que é, gente, para ela? Alguém Ela tá no deve... celular, sabe ensinar para ela? Oi, Dai, entrou? Tá aparecendo agora? Ah, beleza. Glória a Deus, então. Depois eu volto para vocês tirarem print, tá, pessoal? Então, que não estava aparecendo para ela. Então, a esfera íntima, primeira esfera. Porque existe uma diferença entre errar e viver no erro. Porque se você sabe que falar do outro é errado, então você está vivendo no erro. Você entende? Então, presta atenção. Esfera íntima, pecado, hipocrisia, vida dupla, é quando você sabe que é errar e continua no erro. Então, todo mundo falha, né, gente? Mas uma vida de prática contínua do pecado, aí cria essa separação espiritual. Em Romanos 6:23, diz assim: o salário do pecado é a morte. A morte é a morte espiritual. Isaías 59:2, a gente acabou de ler. As vossas iniquidades fazem separação. Então, muitas pessoas são severas com o outro. Você já prestou atenção? Tem pessoas que são severas em relação ao outro que peca, mas não são com elas. Com elas, elas são tolerantes. Sabe? Elas são tolerantes consigo mesmas. Mas com o outro, ela critica a ação do outro, o agir do outro, o que o outro fez de errado, o pecado que ela sabe do outro. Mas com ela é tolerante, ela mantém algumas coisas que ela sabe que precisa sair e não tira. Jesus ensinou isso claramente, lá em Mateus 7:3-5. Por que reparas no arqueiro do olho do teu irmão e não vês a trava do teu? Isso aqui, pessoal, gera um bloqueio espiritual. Porque Deus honra verdade. O Senhor honra a verdade. Amém? Agora nós vamos para a segunda esfera, que é a esfera social. Como tratamos as pessoas afeta o céu sobre nós. É a esfera social. Olha que forte. Muitas pessoas querem intimidade com Deus, mas desprezam pessoas. Ignoram as dores delas, ferem, humilham, fecham os olhos para o necessitado. Então, como é que está aí o seu comportamento com o outro? Provérbios 21:13. A Bíblia é muito clara. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Gente, eu não aguento isso não, porque a Bíblia explica tudo para nós. Se está havendo um céu de bronze na nossa vida, se está havendo um bloqueio, onde a gente está fazendo oração e as coisas não estão acontecendo, a gente tem que parar
e fazer uma varredura em tudo. O que eu estou fazendo de errado, Senhor? Porque, às vezes, é só o Senhor querendo te usar para algumas coisas. Mas, às vezes, são erros seus mesmo. Você está provocando isso. Quem fecha o coração na terra, encontra o céu fechado. É isso que essa palavra está falando aqui. É igual um bumerangue, né? O que nós lançamos volta para a gente. Então, se a gente lança desprezo, volta silêncio espiritual. Indiferença, volta bloqueio espiritual. Dureza, volta distância. É forte, né? Em Romanos 13, 1, fala assim, ó. Não há autoridade que não venha de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que têm rebelião contra a autoridade. Faz parte da esfera social. A rebeldia contra autoridades pode abrir brechas para você. Nossa, sabe o que eu lembrei aqui? Lembrei da Josiane Souza. Então, a rebeldia que ela teve que enfrentar recentemente. Né, Josi? O que eu lembrei aqui? A pessoa que tem essa esfera social bloqueada, ela está entrando em rebelião com a autoridade. Não é aceitar abuso, não, tá, gente? Não é sobre, é sobre postura de honra, de ordem, de hierarquia, de ordem, de respeito. Você precisa ter honra, precisa honrar quem te ensina, precisa honrar seus líderes. Então, anota essa palavra, tá? A esfera 3 é a esfera familiar. O lá pode estar interrompendo a resposta. Essa aqui eu quero compartilhar com vocês uma imagem. O que eu quero falar é que vocês me compreendam. Olha isso aqui, ó. Isso aqui são as vozes, a imagem de cima são as vozes dentro de casa, ok? E aí vocês estão vendo que tem um Wi-Fi aqui, que tem uma antena aqui, só que as orações, elas não sobem, elas vão para o lado. Vocês estão conseguindo entender? Está todo mundo vendo? Então, as orações vão para... Esquece a de baixo. Ah, vamos focar na de cima, na imagem de cima primeiro. Então, olha só para você ver. Você sabia que o ambiente de casa influencia o mundo espiritual? Quem sabia? Briga constante, grito, desrespeito, palavras de maldição, ofensas. Gente, a cada palavra, eu trabalho com libertação, vocês sabem disso. A cada palavra, palavra maldita que você chama dentro de casa, desgraçada, desgraça, qualquer palavra, você está chamando um espírito maligno para dentro da tua casa. Ok? Ponto. Ponto. Isso é, sim, seríssimo. A gente, quando vai fazer libertação em algumas casas presenciais, a gente já entra, já sente energia, porque tem muita briga, muito desrespeito. Eu contei para vocês aqui, não sei se vocês se lembram, um testemunho de uma pessoa que estava no grupo de jejum, de oração, que orava, que participava de mentorias de quebra de maldição e tudo, mas era entrar para dentro de casa, briga constante, desrespeito, humilhando o outro, sabe? Sempre ela estava certo, o outro sempre estava errado, e essa pessoa ainda servia na igreja, pior ainda. Então, assim, isso aqui é também hipocrisia. Isso aqui fala de caráter. Eu quero ser boa na sociedade. Quero estar na igreja, quero estar servindo, quero estar participando, né? Quero estar nos grupos, quero mostrar para as minhas amigas que eu sou boa, mas você é boa, você é avaliado quando você está no secreto, quando você está na tua casa, quando você está onde ninguém está vendo, onde seu comportamento, como é que é o seu comportamento onde ninguém está vendo? Como é que é? Então, é muito sério. O que você anda falando dentro de casa? Porque o que você fala influencia no mundo espiritual, cria peso espiritual, atrai demônios espirituais, né? A Bíblia mostra isso aqui, ó, em 1 Pedro 3,7. Maridos,
Vivei a vida comum do lar com entendimento. Aí fala mais alguma coisa, para que não se interrompam as vossas orações. Para que não se interrompam as vossas orações. Vamos repetir? Para que não se interrompam as vossas orações. Olha que forte. Olha que forte. A casa, agora vamos para a imagem de baixo. A casa, ela é como um altar para Deus ou para o cão. Se o seu altar é um altar que está em guerra, a fumaça da oração que sobe, ela sobe contaminada. Conseguiram entender esse exemplo que eu fiz aqui? Ela sobe contaminada. Você vai perceber que a fumaça, ela está indo para o outro lado, contaminada, enquanto aqui, ó, retinho na casa, teria que vir as coisas da bênção do Senhor. Ela não chega na bênção aqui, que é esse dourado aqui na casa. Vocês estão conseguindo entender? Gente, vocês estão entendendo? Só estou vendo Josiane e Juliano participando aqui. Amém, amém. Então, gente, é sobre isso. A própria palavra do Senhor está falando o que é que bloqueia as nossas orações, gente. Até, ó, é social. É a importância dessas esferas aqui que eu coloquei para vocês. Ó, é a esfera íntima, familiar, social. Tudo está bloqueado se não sobe, né? Então, vamos lá. Agora, eu vou te falar o que mais impede a sua oração de subir. É a falta de perdão. Essa aqui bloqueia geral. E muitas vidas estão travadas por causa disso. A oração não rompe enquanto o coração estiver preso. Enquanto seu coração estiver preso. Jesus foi muito claro. Em Mateus 5, 23, 24. Se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, vai, reconcilia-te primeiro. Olha para você ver. Até para você dar uma oferta para Deus, até para você dar uma primícia, seu dízimo, sua oferta, até para você dar ali no altar. Se você está com mágoa no teu coração, não sobe como um incenso agradável, como um aroma agradável para o Senhor. Observe a prioridade. Primeiro, reconciliação. Depois, altar. Isso é profundo, é ou não é? Primeiro, reconciliação. Depois, altar. E aí, eu fiz uma figurinha aqui para vocês, que é essa aqui, ó. Olha. Presta atenção aqui. Eu já falei isso aqui também, mas eu vou repetir. A mágoa, ela é uma algema invisível. Ela prende mais quem segura do que quem feriu. Presta atenção. Perdoar não é fingir que não aconteceu, não, gente. Não é amnésia, não. Perdoar não é aprovar a ofensa. Você tem que ter posicionamento em relação a isso também, né? Mas perdoar é entregar a justiça nas mãos de Deus. É não usar a ofensa como uma arma. Não ficar lançando na cara, sabe? É um ato de misericórdia. E quando você tem esse ato de misericórdia, você fecha a brecha espiritual. Romanos 12, 19. Minha é a vingança e eu recompensarei. Então, enquanto você tenta ser juiz, Deus não pode ser médico para te curar da mágoa. Você precisa liberar. Eu sei que é complicado, né? Quando a gente recebe uma ofensa, eu sei que algumas coisas que nos acontecem causam muita mágoa mesmo. Muita mágoa. Mas eu sempre falo para você imaginar dessa forma, ó. Imagina um saco de lixo cheio de coisa podre. Podre. Tá um cheiro insuportável. Imaginou? Ele resta comida, resta carne, de carne crua, fedendo, com larva. Então, imagina isso. Isso é a mágoa.
A pessoa que te feriu deixou o saco de lixo com você, soltou e foi embora. E o saco fedorento, o fedor, cheio de lixo, de bicho, tá com você. Aonde você vai, você carrega ele. E você tem uma algema presa a essa pessoa invisível. Ela largou o lixo aí, ou seja, ela te ofendeu e saiu. Você que está aí com esse fedor, joga isso fora em nome do Senhor Jesus. Jogue isso fora, libera esse perdão. Porque não é porque o outro merece, é porque você não quer carregar o lixo. Você fala assim, sai fora. Você fala, porque o que a pessoa está fazendo com você diz mais sobre ela. Não diz sobre você. Vocês estão entendendo, pessoal? Eu vou falar uma coisa aqui forte aqui. Vou dar uma pessoa do grupo, vou até usar a Josi porque eu sei que ela não vai se ofender. Por que a Josiane Souza, eu conheço ela, tenho mais intimidade para falar sobre isso. O que a Josiane Souza está falando de mim, está tendo de opinião ao meu respeito? Vamos supor que ela está tendo inveja, que ela está tendo orgulho, que ela está tendo raiva, que ela encontra com alguém, fala de mim, que alguém do grupo chama ela sabe, fala por trás. Diz mais sobre ela do que sobre mim. E o que ela fala é problema dela. O que isso vai mudar na minha vida? O que a opinião dela vai alterar? Vai me dar mais dinheiro? Vai mudar minha casa? O que isso vai alterar? A gente tem que aprender. Josi, te usei só para o entendimento, tá? Então, assim, a gente tem que aprender a liberar esse saco de lixo podre que está aqui. Porque é muito fácil a pessoa vir, jogar a carniça em cima da gente e sair. Só que Deus fala aqui na palavra que fica essa algema aqui, ó, invisível, e que a gente tem que fazer o quê? Que a gente tem que primeiro perdoar essa pessoa, ou seja, soltar esse lixo e depois ir lá e ofertar, e depois ir lá e pedir. Então, isso daqui, a mágoa, a falta de perdão, ela abre uma brecha espiritual gigantesca, e é por isso que eu falei que esse aqui é o pior de todos. É o pior de todos. 2 Coríntios 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. A falta de perdão é uma porta aberta. A mágoa, ela é como se fosse uma rachadura no muro da nossa alma. Eu sempre falo que a nossa alma, ela é a nossa casa, né? Como é que tá a sua alma aí? Ela tá limpinha? A casa tá limpinha? Ou a casa tá cheia de teia de aranha, de sujeira, de vidro quebrado? Como é que tá? Porque essas rachaduras, esses vidros quebrados, né? Isso aí é opressão, é ansiedade, é frieza espiritual, é perturbação emocional. E quando você perdoa, você fecha essas rachaduras que estão abertas aí na sua alma. Às vezes você acha que não, mas é um momento poderoso, maravilhoso. E eu quero agora compartilhar uma outra imagenzinha com vocês, que é essa daqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Vocês vão imaginar que a cruz, ela tem duas dimensões. A vertical é a relação com Deus, tá? E a horizontal é a relação com as pessoas. Não existe vertical, que é a relação com Deus, não existe vertical forte, com horizontal, que é a relação com as pessoas quebrada. Vê se vocês entenderam. A vertical é a relação com Deus e a horizontal é a relação com as pessoas. Não existe a vertical, que é a relação com Deus, não existe uma vertical forte com uma horizontal quebrada. Vocês conseguiram entender? O desenhozinho é bom, né? Faz a gente entender mais fácil. Então, presta atenção. 1 João 4:20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Por isso eu fiz essa montagem aí
da cruz. Por quê? Deus nunca separa altar de caráter. Deus nunca separa altar de caráter. A oração não muda Deus, muda você. Oração não é emoção. Oração é um acesso. Por isso que quando eu falo assim, Deus está te chamando, vem para a oração, vem orar, porque a oração é um acesso. É bíblico isso aqui. Quando você ora, e outra, principalmente quando você está sem vontade de orar, mesmo que você vá e fique em silêncio, você está quebrando as barreiras espirituais. Porque vamos raciocinar, quem que não quer que você ore? É Deus ou Satanás? E aí, quando você não ora, você está obedecendo a quem? Deixo essa solta aí para vocês hoje. Deus está chamando você. A oração é acesso. E tem muita gente tratando oração como desabafo. Oração, pessoal, é um acesso legal ao mundo espiritual. Em Hebreus 4,16, diz assim: cheguemo-nos com confiança ao trono da graça. Em Mateus 6,10, diz assim: seja feita a tua vontade. Então, vamos imaginar, não fiz o desenhozinho desse não, mas vamos imaginar aqui que a oração é como você ajustar um GPS. Não é Deus que precisa mudar a rota. É você que precisa alinhar o caminho. Vocês estão entendendo? A oração é como você ajustar um GPS. E não é Deus que precisa mudar a rota. É você que precisa alinhar o seu caminho. É você que precisa buscar o acesso. O acesso é o quê? A oração. Eu tenho um livro que eu vou compartilhar com vocês, que é do pastor Hernani Santos. Ele é maravilhoso. Na verdade, eu já compartilhei no grupo. Ele é maravilhoso. Ele fala sobre oração. E ele ensina a gente a ter gosto por orar. Eu não gostava de orar, não. Para mim, era uma canseira. Era cansativo. Era, tipo assim, eu ajoelhava e orava rápido. Rápido mesmo. Uma coisa assim, meio que mecânica, sabe? Senhor, obrigado pelo dia de hoje, abençoe o dia de amanhã, muito obrigado por tudo, abençoe minha família, Senhor. Amém. E hoje eu amo orar. Tanto que eu convidei oração miojo, boa, Josi, nunca tinha ouvido falar. Hoje eu fico horas. Eu convidei vocês para fazer uma vigília, gente, vocês têm noção? Vai ser minha primeira vigília online. Eu acho que ninguém nunca fez, sei lá se alguém já fez isso, vigília online. Eu já vi live com o pessoal em oração, mas assim, tem outras coisas, né? Um falando com o outro, liga as duas câmeras, o nosso vai ser... Ô, gente, sem noção não. Vai ser poderoso em nome de Jesus. Então, assim, hoje eu amo, mas eu já fui essa pessoa que não gostava de oração, que não tinha paciência. E como que você quebra isso? Porque isso é uma resistência espiritual. Como que você quebra? Você quebra, gente, tendo acesso, fica em silêncio, vai, ouve, pede Espírito Santo quebra minha resistência, Espírito Santo me dá vontade de orar, Senhor, coloca em mim, Senhor, o espírito de oração, Pai, coloca em mim, Pai, vontade de te buscar, sede, Pai, fome por ti. É assim, gente. É assim. E o erro das pessoas é que elas é querer que Deus assine decisões que você já tomou. Por quê? Porque você não ajustou o GPS direito. Você acha que é Deus que tem que mudar a rota. E não é. Como é que você quer que Deus assina uma decisão se você não busca ele de verdade? Com intensidade, com intimidade. Deus não abençoa caminhos desalinhados. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Essa pergunta aqui, ela enfatiza que o povo de Israel não podia andar com Deus enquanto seguisse os caminhos opostos, né, dos seus mandamentos. Então, a oração eficaz começa quando você
se rende à vontade do Senhor. Você não chega a Deus de qualquer jeito. Você não pode chegar a Deus de qualquer jeito. Salmo 104. Entrai por suas portas com ações de graça. Vocês perceberam na Bíblia que toda vez que alguém ia visitar, por exemplo, Abraão estava indo visitar o rei, ele levava presentes. Todas as pessoas que iam visitar, eles levavam alguma coisa, né? Algum presente. Jacó, quando foi reencontrar com o irmão, foi levando também uns presentes na frente, né? Então, você achega com Deus dando graças, com seu coração limpo, sem mágoa, entendeu? Com os seus pecados, pedindo perdão pelos seus erros, pelas suas ofensas, pelas coisas erradas que você fez. Entende? Quando você vai chegar com o Senhor para poder fazer um pedido com primícias, com ofertas, porque na própria palavra fala para fazer prova dele, com gratidão. Amém? Então, isso daqui é muito sério. Já dá para você ter uma noção aí se o seu céu está sendo de bronze. Deus não é lugar que você visita, não. Ele é um ambiente que você acessa. E esse ambiente, ele tem protocolo. Não é bagunça. Não é bagunça. Não é só chegar falando tudo que quer. Orar é entrar. Entrar é acessar. Acessar exige permissão espiritual. Cheguemo-nos, pois, com confiança no trono da graça. Ou seja, perceba aqui que existe um trono. Isso fala de governo. Existe um acesso. Isso fala de posicionamento. Pronto. Agora vamos imaginar. Imagina um prédio altamente protegido. Um prédio protegido, cheio de segurança. Você pode bater na porta, você pode gritar do lado de fora, você pode até saber o nome de quem está lá dentro. Mas se você não tiver a credencial de segurança, você não entra. A gratidão é essa credencial. Essa credencial espiritual. Vocês entenderam? A gratidão é isso. Então, um grande erro que quase ninguém percebe é que as pessoas começam o relacionamento, mas elas começam pedindo, não reconhece o erro que tem, não pede perdão, não tem gratidão, não tem honra. Salmo 50, 23. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Gratidão, gente, não é educação, não. É posicionamento. De novo, posicionamento. Eu não falei que ele era um dos mais perigosos? A pessoa que não tem posicionamento na vida, a pessoa está totalmente travada em todas as áreas. Não tem jeito. Não tem jeito. É preciso posicionamento. Amém? Então, agora nós vamos encerrar a nossa aula. Porque, assim, eu quero falar com vocês que você pode estar querendo a bênção do Senhor, mas você pode não estar glorificando certo. Você quer pedir, murmurar, achar que está demorando a resposta, mas você não quer glorificar, você não quer adorar, você não quer chegar mais cedo para ouvir. Eu vou chegar na hora da palavra, não vou ouvir música, não vou ouvir adoração, não vou ouvir louvor, não. Não é assim. Você entra primeiro adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor. Tem um princípio. Quem devolve a graça sustenta o milagre. E vai ter momentos que você precisa ter autoridade no mundo espiritual. Oração não é só pedido, não. Eu já falei que oração é posicionamento, né? Mateus 6,13 fala, livrai-nos do mal.
Você não é um mendigo espiritual, não. Você é filho, filha, com autoridade. Para de orar como quem estivesse implorando o tempo todo. Há momentos de pedir e há momentos de declarar e de resistir. Tiago 4,7 fala assim, ó, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Ou seja, tem que ter oração de guerra também. Tem oração que é guerra. Tem momentos que você vai identificar que o inimigo está ali, tu tem que se levantar para guerrear. Tem momentos que só vai romper o céu de bronze quando você guerrear. E como que é que rompe, Lu, esse céu de bronze? Como que rompe? Primeira coisa, gente, vocês têm que ter arrependimento real. A gente já, né, viu aqui em 2 Crônicas 7,14. Não é sentir culpa, é mudar a direção, é ter arrependimento real mesmo. Posicionamento, bora. É decidir, agir e permanecer. Porque tem gente que decide, age e volta atrás. Decide, age e volta atrás. Não vai sair do ciclo, não vai sair do ciclo. Posicionamento espiritual, para você romper o céu de bronze, né? Então, para você guerrear, quando é para resistir ao diabo, você precisa ter consistência. E consistência não é ficar o dia inteiro orando, não. Não é isso. Consistência é uma vida alinhada. É obediência. É santidade todo dia. É buscar a palavra todo dia, mesmo sem vontade. É busca. Isso é consciência. E o céu responde ao posicionamento. Daniel 10:12. Desde o primeiro dia, foram ouvidas as tuas palavras. Aqui está a chave. Porque a resposta já tinha sido liberada, mas houve uma resistência no caminho. Ou seja, não é que Deus não respondeu, é que existe uma guerra no meio do caminho. Então, anota isso aí. Se a sua oração não tem acesso, não entra. Se a sua oração não tem alinhamento, não avança. Se a sua oração não tem limpeza, não flui. Se a sua oração não tem autoridade, não vence. Então, pessoal, não é falta de oração. É falta de estrutura. É por isso que o céu está de bronze. O céu de bronze, esse bloqueio que a oração, né, está bloqueada ali por erros nossos. Agora, vamos fazer uma examinação aqui rapidinho? Eu quero que você responda essas perguntas com sinceridade. 1 Coríntios 11:28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, responda aí, por favor, por gentileza. Quem você precisa perdoar? Anota aí no seu caderninho. Segunda coisa. O seu lar é um ambiente de honra? Responde aí. Seu lar é um ambiente de honra? Terceira pergunta. Existe pecado escondido? Pecado que você já deveria ter largado e não larga, né? Um filminho ali, uma coisa que você acha que é um pecadinho e continua fazendo, né? Quarta coisa. Você tem tratado pessoas com honra? Outra pergunta. Você tem tratado pessoas com dureza? Última pergunta. Você está vivendo para Deus ou apenas pedindo a Deus? Existe uma diferença. Você está vivendo para Deus ou apenas pedindo a Deus? Responde aí.
O céu nunca esteve fechado para você. As portas sempre esteve diante de você. Hoje, Deus está revelando a chave que você precisa ter para poder abrir esses bloqueios das esferas que eu mostrei na imagem para vocês. Qual chave que é? É de arrependimento? É de reconciliação? É de honra? É de perdão? É de santidade? A sua parte é obedecer. A de Deus é abrir a porta. Mas primeiro você tem que fazer a sua parte. Amém? Vocês entenderam a aula de hoje? Vocês conseguiram identificar? Então vamos orar para quebrar tudo isso. E depois eu vou abrir aqui para vocês. Amém? Deixa a autorização de vocês em nome do Senhor Jesus. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós entramos aqui, Pai, na Tua presença, Senhor. Com temor, Pai. Espírito Santo, fala conosco de uma forma direta, verdadeira, simples. Pai, se existe algo em nós que está travando o que o Senhor quer fazer na nossa vida, nós queremos ver, Pai. Mesmo que doa, mesmo que confronte. Nós não vamos culpar circunstâncias. Não vamos achar que é falta de sorte, que é falta de oportunidade, que é falta de ajuda. Não queremos orar e sentir que nada acontece, Pai. Não queremos mais falar e parecer que as nossas palavras não passam do teto, Senhor. Se existe algo bloqueando, Pai, mostra para os teus filhos, mostra agora para nós, Senhor. Se existe algo desalinhado, Senhor, revela aqui agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Se estamos nos acostumando com aquilo que o Senhor já mandou largar, desperta agora em nome de Jesus, Pai. Mostra, confirma para o teu filho agora, que eles não tenham dúvidas, que é o Senhor falando, em nome de Jesus. Se nós estamos ignorando sinais, nos acorda, Senhor, nos acorda, Senhor. Pai, se ainda existe alguma mágoa dentro de nós, arranca isso hoje, Pai. Nós liberamos perdão agora. Nós liberamos perdão para todas as pessoas que nos magoaram, para todas as pessoas a quem nós magoamos, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa por ter magoado pessoas, por, às vezes, as pessoas estarem com complexo, por uma palavra maldita que falamos, colocando a pessoa com autoestima baixa, falando coisas negativas para alguém, magoando aquela pessoa, desrespeitando. Em nome de Jesus, Senhor. Nós liberamos também perdão para todas as pessoas que nos magoaram, Pai. Que nos machucaram, Senhor. Nós liberamos porque a gente não quer carregar esse saco de lixo podre. Nós não queremos, Senhor. Nós não vamos carregar lixo emocional. Não vamos mais segurar aquilo que está nos prendendo. Nós já entendemos que a mágoa não prende o outro, prende a gente. A mágoa não prende a outra pessoa. Então, hoje, Senhor, se existir alguma brecha aqui, Senhor, aberta por causa de mágoa, Pai. Se existe alguma brecha que a pessoa achou que já perdoou, mas ainda está dentro dela, está dentro de nós, está dentro de mim também, Pai. Nós soltamos agora, nós liberamos, nós fechamos essa brecha no mundo espiritual em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Senhor, alinha a forma como nós tratamos as pessoas. Se fechamos o coração, Pai, nos ensina a amar, Pai. Se nós ignoramos, Pai, se ferimos, Pai, nos corrige, Senhor. Nos desperta, Senhor. Nós não queremos um céu fechado por causa de atitudes erradas nossas aqui na terra, Pai. Quebra, Pai.
Em nome de Jesus. Senhor, tira de dentro de nós toda resistência espiritual, qualquer preguiça de te buscar, qualquer desculpa, Senhor, qualquer justificativa constante. Tira a vida morna espiritual. A vida morna espiritual não avança. Nos tira da estagnação, da procrastinação. Pai, coloca em nós sede de verdade. Sede que não se satisfaz com pouco. Que 1 hora, 2 horas, 3 horas passa a ser pouco. Sede que não aceita viver distante de ti. Sede que nos faz te buscar de verdade, não só quando estamos precisando. Alinha nossas intenções, Pai. Corrige a raiz, não só o comportamento, corrige a raiz, Senhor. Nos ensina a te buscar com o coração inteiro. Não dividido, Pai. Não distraído, Pai. Não morno, Pai. Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, os lares aqui, Pai. Visita os nossos lares, Senhor. Que a nossa casa não seja um lugar de guerra, mas seja um lugar de harmonia, um altar limpo, um altar leve, um altar de honra alinhado. Nos tira da posição de mendigo espiritual, Senhor. Nos ensina a orar com mais autoridade. Nos ensina quando pedir, quando se levantar e declarar. Nós nos sujeitamos a Ti, Pai. E nós resistimos a todo mal que tenta bloquear a nossa vida. Senhor, se existe algum desalinhamento aqui, alinha, Pai, em nome de Jesus. Se existe alguém com caminho errado aqui, Pai, toca nessa pessoa agora, Senhor, em nome de Jesus. Dê a confirmação na cabeça dela agora, Pai, em nome de Jesus. Nós não queremos, Senhor, que o Senhor assine decisões que nós já tomamos sem te ouvir, Pai. A nossa vontade, Pai, se rende à tua. A nossa vontade, Pai, se rende à tua. E hoje nós repetimos uma decisão que já foi tomada aqui. Que nós não vamos mais viver uma vida desalinhada. Nós vamos viver uma vida alinhada e não um momento emocional. Nós vamos buscar, mesmo sem vontade, mesmo sem entender. Nós vamos obedecer, Pai. Nós vamos permanecer, Senhor, mesmo sem ver resultado imediato. Porque nós sabemos, Pai, que o céu responde ao posicionamento. E nós nos posicionamos. Nós nos posicionamos. Restaura o fluxo, Senhor. Que a nossa conexão contigo seja viva e constante. Que a nossa comunhão não seja baseada em momentos, em vontades, mas em uma vida inteira alinhada, com consciência, com verdade, com posicionamento. Não vamos empurrar a vida espiritual, não vamos mais adiar o que precisa ser resolvido. Nós decidimos ajustar tudo o que for necessário. Não adianta passar por libertação e não mudar os hábitos, não mudar as atitudes. Libertação é no dia a dia, é diário, é quando você se posiciona, decide, age e permanece. Senhor, limpa o caminho das nossas orações. Remove toda resistência espiritual, fecha toda brecha aberta, Pai. Nos dá sensibilidade, Senhor, para viver de forma que o céu permaneça aberto. Porque nós não queremos só orar, Senhor. Nós queremos ver a resposta, Pai. Nós queremos ser íntimos de Ti, Pai. Ouvir a Tua voz, ouvir o Teu direcionamento, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te pedir por todas as pessoas aqui do grupo, Pai. Eu quero te pedir pela Josiane Souza, pela Melanie, pela Rafaela, pela Josiane Neres, pelo Juliano, pela Nair, pela Realce, pela Marjorie, pela Eliane, pela Daiane, pela Kelly, pela Andresa, pela minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Coloca na mente, no coração de cada um. Qual é o posicionamento que precisa ter? Qual é a atitude que precisa ter? Como que eles vão fazer, Senhor, para poder romper com toda preguiça espiritual, com toda mornidão? Mostra para cada uma aqui, Senhor. Dê atitude, Pai,
Rompe com esse espírito, Senhor. Esse espírito, Pai, maligno que age na vida dos teus filhos, Pai, impedindo a conexão contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te pedir por todas as áreas da vida deles. Eu quero te pedir por uma semana espetacular, uma semana abençoada, uma semana rica, uma semana poderosa em nome de Jesus. Que os teus filhos tenham posicionamento nessas semanas, que eles tenham atitudes, que eles possam ver as respostas que eles precisam, que eles estão buscando, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço pelo propósito de cada um, pela vida de cada um, pelos negócios de cada um, pela saúde de cada um, Pai, pelo emocional, pelo mental, pelo espiritual, por todas as áreas da vida dos teus filhos, Senhor. Age poderosamente, Senhor, é o que eu te peço na noite de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus.